A gente está vivendo o Apocalipse, o livro de Apocalipse é interpretado de uma maneira correta? Quanto tempo a gente tem? Vamos lá. O tempo do fim, aliás, a gente está caminhando para o fim desde o começo. Parece redundante, mas é isso. O livro de Apocalipse não se propõe a tratar especificamente de questões que estão para o nosso futuro. O livro do Apocalipse, na verdade, é uma ilustração poética de como a igreja deve se posicionar diante da injustiça. E trata de questões do tempo da igreja primitiva. 666 é o número da besta, quem lê entenda. 666 se refere ao imperador de Roma. A tentativa de você pensar numericamente Nero César. 666. Todas as questões do Apocalipse, na verdade, tratam de Mateus 24, que é um texto apocalíptico, que fala sobre, se você estiver no campo, corra para as montanhas, não sei o quê. Jesus está falando de destruição. Se cumpriu no ano 70, quando Tito invade Jerusalém e queima tudo, o imperador Tito. Então, a gente não pode ler o Apocalipse ou ler o texto bíblico, seja o próprio Apocalipse, ou o livro de Daniel, ou Mateus 24, ou outros textos, outros textos apócrifos, como o livro de Enoque, enfim, como uma tentativa de prever o futuro. A igreja não é chamada a prever o futuro. Essa teologia mandinar, essa teologia mandinar, ela não é o chamado da igreja. A igreja é chamada para manifestar Jesus. Como é que a gente manifesta Jesus? Amando as pessoas. A nossa teologia precisa nos transformar em pessoas que têm a capacidade de amar incondicionalmente, não em prever o futuro. Então, a gente está vendo o Apocalipse, nós estamos vivendo muitos Apocalipse, inclusive o Apocalipse criado pelos crentes. A gente vive um monte de Apocalipse. A gente vive o Apocalipse ambiental. O Apocalipse ambiental é uma construção da nossa sociedade cristã ocidental, de consumo. O Apocalipse ambiental, por exemplo, o capitalismo, ele está fundamentado, Weber trata disso, quando pensa o espírito do capitalismo e o protestantismo. Então, o capitalismo, essa ideia de consumo exacerbado, tem raiz cristã, ou seja, o Apocalipse anunciado pela igreja foi produzido por ela. Então, assim, a gente vive muitos apocalipses, mas eles não necessariamente são o fim da humanidade, é o fim do mundo. Eles podem ser o fim do homem, eles podem ser o fim de parte da humanidade, eles podem ser um fim de um tipo de sociedade, mas a gente vive muitos apocalipses e a igreja é chamada a se posicionar diante de todos eles.